Olá, tudo bem? Bem-vindo, parabéns por ter escolhido esse vídeo maravilhoso para te guiar agora nos próximos minutos. Eu quero que você respire, se abrace muito. Se abrace como abraça aquela pessoa que você não vê há muitos anos, mas que você ama muito e tava com muita saudade dela. E solta, e solta. Bom, agora nós vamos começar a refletir um pouco mais sobre algumas questõezinhas para trazer a consciência, né? Essa consciência tão importante do que eu sou, né? Do que a gente faz, do que a gente é, essa consciência que é tão importante para a gente se manter inteira diante de qualquer adversidade na nossa vida, né? Precisamos saber aonde estamos, o que somos, né? Para poder entender que caminho melhor escolher, né? Quais são as minhas alegrias, os meus desafios, quais são as suas alegrias hoje? O que te faz mais feliz hoje, né? E os desafios? Quais são os desafios que você tem na sua vida hoje, né? Então a gente vai começar a entender um pouco mais sobre a postura que a gente toma diante das dificuldades, né? Sejam elas passageiras ou permanentes, né? Para a gente poder vibrar alto, para buscar essa energia e fazer ela vibrar aí dentro de você, né? Com muito padrão respiratório, né? Pra gente ter o emocional equilibrado também. Então vamos começar com essa parte do nosso emocional. Como tá o seu emocional hoje? Quando você olha um pouquinho para dentro de você, você consegue enxergar um lugar seguro, brilhante, um lugar firme, sólido, consistente, um lugar que dá para andar firme, sabendo para onde você vai? Ou você vê um ser humano inseguro no meio de um lamaçal, num quarto escuro, procurando a saída para diversos problemas na vida? Como é que é isso? E aí, nesse lado emocional da nossa vida, essas emoções que moram bem dentro da gente são um presente que a vida deu. É a coisa mais sensível, sublime e plena que você pode ter na sua vida, né? Se assim como eu, você é uma pessoa que sente demais, para bom e para ruim também, o seu lugar é aqui, que a gente tem muita coisa para dividir e viver hoje nesse momento, né? Como é que tá o seu emocional hoje? Os seus conflitos. Como é que é seus conflitos hoje? Me fala. Você consegue olhar para os seus conflitos e ver solução para eles? Quais são os seus verdadeiros conflitos? É alguma coisa de regra social ou que a família estabeleceu como limite, ou alguma coisa que você não se permitiu, mas que tem vontade, ou é alguma coisa que mexeram com você e você não sabia o que era aquilo, se sentiu perdida, presa numa situação que não sabia como sair. Como é que é a sua emoção quando você olha para os seus problemas? Como é essa sensação de ter problemas e ter que dar tempo ao tempo para solucionar algum deles? Coisas que a gente já queria ter resolvido. Você consegue libertar os problemas? Os problemas estão na nossa vida. A gente não pode se agarrar a eles.
a gente tem que deixar ir. Como você faz essa libertação? Você se abre para alguém? Você consegue contar com as pessoas para dividir os seus problemas? Você tem com quem contar? Ou você conta para todo mundo e se abre com todo mundo e põe os problemas na mesa? A partir desse momento, eles não são só seus, porque você teve com quem dividir. Então, esse emocional é importante entendê-lo, mas não segurá-lo. Quando você segura um emocional, quando você segura uma emoção, quando você segura uma memória que te traz uma emoção, isso te prende num lugar. E as emoções, mesmo elas existindo, elas estão de passagem. A gente não deve segurar as emoções ou se apegar ou ficar com vergonha de deixá-las ir embora porque alguém viu, que alguém percebeu. Qual foi a sua percepção da sua própria emoção? O que te causou aquela emoção? A sua emoção foi uma reação emocional a alguma coisa que te aconteceu? Foi apenas uma reação a algo que você estava segurando, a uma situação que você não conseguiu resolver, ou alguma situação que você viveu, mas não compreendia, mas também não merecia ter passado por aquilo? A sua reação emocional foi tardia diante do acontecido? Você não conseguia ver a solução naquele momento e segurou a situação? Então saiba que a gente tem que liberar as emoções, tem que passar pela gente as emoções, a gente agradece, aprende e tchau, obrigada. É assim que a gente lidar com as emoções, por melhor ou por pior que sejam, tá? Emoção boa, ótimo, vivi essa emoção, estou tranquilo, estou em paz, estou feliz, estou saudável, estou plena, estou amada, estou responsável, estou amiga, e muitas emoções boas aí que a gente gostaria de segurar. Porém, também temos que deixá-la passar para que haja um fluxo da vida, né? Então, quais são essas emoções aí? E reflete se você está conseguindo libertar essas emoções, especialmente quando são emoções desagradáveis. Você consegue libertar a tristeza, botar a tristeza para fora, usando a forma que tem? As pessoas às vezes não sabem onde deixar os seus lixos emocionais. Para quem que eu vou abrir aquela situação que estava tão difícil? Para quem que eu vou contar aquele segredo negro que eu tenho? Como é que eu vou me abrir? E no que a gente fica preocupado com o que o outro vai achar e preocupado em não deixar lixo nas pessoas, a gente acaba carregando muita coisa que não precisava. Então é necessário você libertar. Não segure, solte as emoções, deixa elas irem embora. E nesse contexto, quais são os antecedentes antes das emoções chegarem? Pega uma determinada emoção que ainda é difícil para você lidar. Sabe aquela emoção que é difícil para você lidar? Pode ser uma raiva, uma tristeza, um fato. Pega essa emoção. O que gerou essa emoção? Qual foi o fato que aconteceu antes dessa emoção? Foi uma briga, foi um desentendimento, foi um arrependimento, foi uma perda, né? Eu quero que você reflita nesse momento, encha os seus pulmões e solte, e solte. Encha seus pulmões e solte.
né? Você consegue perceber o efeito da respiração na manutenção de uma boa energia? Você consegue perceber a sua respiração? Você inspirando o que você quer, trazendo para si o que você quer e libertando o que você não quer, né? E se eu te contasse que cada respiração está ligada a um tipo de emoção e que cada emoção está associada a algum tipo de memória? Bom, por isso é muito importante saber como você guarda suas memórias. Se você pegar um dia maravilhoso e guardar uma boa memória daquilo, você vai conseguir acessar uma coisa muito boa. Mas lembre-se de não ficar presa no passado. O que já foi e não volta. O que você viveu e a sua emoção agora estão livres, né? E quando você vê uma emoção ruim, imagina uma emoção ruim. O que te levou a essa emoção ruim? Foi um próprio hábito seu? Foi uma atitude que você tomou que não deveria? Um arrependimento que agora não tem mais o que fazer a não ser seguir adiante? Ou foi uma expectativa que você tinha muito grande e se decepcionou, que gerou uma emoção negativa? E ainda, quais foram os julgamentos que você fez? De si mesma, às vezes. Saiba que isso são só pensamentos e eles não te definem. Só pensamentos. E aí, diante disso, na busca pela cura, quais são os problemas físicos que você acabou tendo diante dessas questões, desses problemas? Você consegue localizar o ponto de tensão com essas questões, né? Diante disso, quais são as suas atitudes e expectativas sobre a vida? Dá para seguir adiante com essas questões? Ou vai ter que abrir mão, deixar ir, deixar solto, fazer leve? Você consegue fazer leve, deixar leve, mesmo que a bagagem seja enorme, mesmo que as questões para se resolver sejam enormes, que os problemas sejam sem fim? Você consegue fazer leve, olhar com mais delicadeza, tentar olhar um pouquinho de longe essas questões, essas dificuldades, esses problemas, para que você tenha uma perspectiva boa de vida? Quais são as suas perspectivas de vida? Quais? Você se vê ganhando melhor ou o que você já tem está bom para você? Você se vê emagrecendo, com um corpo bonito, cheio de força, se achando maravilhosa, cabendo em todas as roupas, cheia de energia e saúde? Ou não incomoda tanto assim ser gorda, ser obesa, né, que é a palavra correta? Como você vê esse problema da obesidade e do comportamento alimentar para você? Você tem uma perspectiva de solução? Você consegue entender que o curso que você está fazendo te guia numa linha muito certa para você ver a luz no fim do túnel e é só seguir as regrinhas para você encontrar a sua luz no final do túnel?
Bom, e aí? O que representa a vida para você, a sua saúde? O que representa para você ter um corpo, né? E qual é a cura para esses problemas? Você conseguir se enxergar mais magra, capaz, diferente, superar os obstáculos, te traz cura, te traz clareza do que você quer para si mesma, te fala mais sobre a pessoa que você é. Você desiste logo de cara ou você aceita o desafio e confia no processo? Então, quero te perguntar, mas antes vamos respirar. Respira fundo. Respira, respira. Então, quais são as expectativas do que você vai fazer com as suas emoções? Você consegue gerar uma imagem, visualizar uma imagem de você libertando uma situação ou vivendo uma situação, né? Que você tem um lugar seguro para liberar uma emoção. Você está num campo, num jardim cheio de árvores, lugares acolhedores, fartura, abundância, energia boa, e ali você pode liberar as suas energias que você não quer mais e você entrega o que muitas vezes você já nem queria mais. Você entrega para o universo e fala: olha, universo, essa era a questão que eu não queria, essa era a questão que eu tinha medo, essa era a questão que me deixava triste, era essa a questão que eu não conseguia lidar, era essa a questão que eu não conseguia superar. Por que é que eu sou assim? Entrega para o universo que ele vai te dar a resposta. Então se imagina nesse lugar, como é que é esse lugar que você se imagina nesse momento? E aí, quero que você, mais uma vez, respire profundamente e solta. E aí você vai me gerar agora um pensamento. Você consegue ver os pensamentos que passam pela sua mente sem você querer? Você consegue visualizar esses pensamentos e saber que eles não te definem? Que apesar de serem seus pensamentos, eles são apenas pensamentos e não te definem. Pensamentos muitas vezes que julgam, pensamentos que te põem para baixo, pensamentos que te cobram, pensamentos que te limitam, pensamentos que geram raiva, mágoa, rancor, insatisfação, angústia. Todos esses pensamentos são comuns a todos os seres humanos, mas a gente não pode segurar eles. A gente tem que soltar. Solta a raiva, solta o medo, solta a angústia, solta o sofrimento, solta esse sofrimento. Solta essas emoções. Você consegue ter uma relação saudável com as emoções
quando você consegue gerenciá-las, né, através desse fluxo de energia, né, que liberta, que aprende, que reflete, que ensina e que aceita também que não tem como ser diferente, porque faz parte da essência do ser humano, né? Então, eu quero que você observe a si mesma, todas essas questões identificadas através da consciência, através do seu corpo, da sua respiração, da sua personalidade, né? Para você entender aí quais são essas questõezinhas, né? Que são tão importantes, né? Para viver, né? São especialidades do ser humano, né? Então, para conseguir sintetizar a compreensão da totalidade, né? Hoje, se você está passando um processo difícil na sua vida, seja financeiro, seja psicológico, seja familiar, seja um problema social, né? A sua visão multidimensional de tudo o que você é capaz de ver sobre essas situações, né? E como você respondeu essas perguntas anteriores, né? É a base da sua percepção, né? Para você conseguir formular essa sua própria visão de si mesma, né? Para você saber quem você é, né? A pessoa que tem problemas, mas também tem soluções, a pessoa que tem limitações, mas também tem uma fronteira muito grande, espaço para crescer, né? Tem desafios que te ajudam a crescer nesse momento da sua vida, né? E condições de fazer sua saúde melhor, de ter uma alimentação equilibrada, um apoio emocional e uma estrutura para seguir adiante com novas possibilidades, né? Buscando sempre a evolução da consciência, né? É isso que a gente está trazendo aqui e por isso, então, antes de finalizar, eu quero pedir para você que você se perceba, né? Um ser humano da natureza, né? Quero que você perceba a sua natureza, né? A sua alma. Você está ciente dela? Você está ciente da sua alma, da natureza? Então, você pode fechar os seus olhos, fecha aí, respira fundo e tenta descrever com detalhes os seus talentos. Você sabe bem trabalhos manuais, você trabalha bem com escrita, com cálculos, com as relações da sua família, com rede social, com números, com pessoas, com situações, com memórias. Você tem os seus talentos. Quais são esses talentos? Como você descreve os talentos da sua alma? Você se permite olhar os seus talentos, as suas possibilidades, né? Quais são? Eu quero que você respire fundo agora, 1, 2, 3 e solta. Então, baseado nessa compreensão, nesse momento, você vai ganhar uma estratégia para te ajudar a viver com mais possibilidade. O curso de emagrecimento te dá toda essa possibilidade de revisitar a sua alma, de reviver uma história de forma diferente, com sucesso, né? Uma estratégia para você se aprofundar nessa experiência,
né, através dos seus talentos que você ainda vai descobrir também. Um talento para não se importar com a fome, um talento para lidar melhor com uma emoção que te levava a comer antes e que agora você vai conseguir se controlar e não vai te afetar, um talento para cozinhar, um talento para se exercitar, para alguma atividade, né? Então, esses talentos são baseados nas suas próprias experiências, né? Então, você vai respirar mais uma vez e inspirar os seus talentos, ok? Então, em todos os níveis, essa é a sua autorrealização. E uma última pergunta que eu quero fazer para você, essa eu não vou responder, eu vou deixar você refletir, né? Quais são as coisas que você pensa, sente, percebe, sente na sua intuição que são importantes para você? E assim, eu fico por aqui. Espero que você curta, comente esse vídeo. Esse vídeo é feito especialmente para as minhas clientes de nutrição que estão buscando uma nova vida com emagrecimento. Precisa de muita energia positiva, se empenhar para emagrecer, mas também temos os momentos relax de consciência, porque uma alma bem alimentada, comida nenhuma é capaz de nos dar, né? Então é isso, fica aqui o meu agradecimento e o meu desejo de um ótimo dia para vocês. Muito obrigada e eu vou continuar me mimando aqui. Até a próxima. Obrigada.